hoje nós separamos 7 versões malignas do Superman. E até o final do vídeo você vai saber qual foi a versão que destruiu o lugar onde ele vivia. Eu sou o Beto. Eu sou o Edu. Eu sou a Eleven. O Superman tá aí há 80 anos lutando pela paz e pela justiça e já tiveram diversas versões dele, de futuros distantes a passados pré-históricos. Para começar a nossa lista, temos o Lord Superman. Ele aparece no universo animado da DC e nas HQs. Assim como o Superman normal, ele começa sendo um símbolo de esperança. Mas depois que o Flash é assassinado, ele simplesmente passa por uma mudança ideológica. E ele entende que poupar a vida dos inimigos dele faz com que pessoas boas paguem por isso. E aí ele se torna o líder dos Lordes da Justiça, um lutador que quer matar todos que cometem crimes. Bem, já dizia o pacificador sobre isso de poupar os seus inimigos causa danos aos seus amigos. É um dos melhores episódios da Liga da Justiça, quando tem os Lordes da Justiça, certo? Isso mostra tudo que o Superman poderia ser se ele fosse mau, se ele fosse um ditador. E é o que a gente sempre fala quando se fala de Superman. O real poder do Superman não é a super força, nem ter vindo de Krypton, nem o sol amarelo, é ser quem ele é. Pra você que não sabe qual é o episódio que a gente tá falando, é esse aqui. Temos também o Ultraman. É uma versão maligna do Superman que lidera o Sindicato do Crime, que é uma versão maligna da Liga da Justiça. Ele vem lá da Terra 3 e ele é bem diferente do Superman. Porque no universo dele, Krypton existe e ele fica mais forte cada vez que é exposto à Kryptonita. E isso foi a perdição dele, porque quanto mais tempo ele ficou exposto à Kryptonita, mais ele ganhou habilidades. E o corpo dele não conseguiu lidar com todas essas habilidades. É um universo muito interessante, onde todos os heróis são vilões e todos os vilões são heróis. E isso mostra como é uma outra versão do Superman que ele é só mau. Ele não tem nada de bom, ele é só ruim, é uma pessoa ruim com poderes. Não existe a ideologia de fazer o mundo melhor, né? E sim de fazer o que ele quer, o que ele tem o poder para fazer. Para quem assistiu a série do Smallville, é como se ele tivesse com a Kryptonita vermelha. É isso, ele faz o que dá na telha e ninguém pode parar ele. Temos também o Superman Injustice. Esse é bem conhecido, ele é basicamente parecido com o Lord Superman. Porque depois que o Coringa matou a Lois Lane, que estava grávida, ele estabeleceu um regime autoritário para acabar com todas as guerras e os crimes do mundo, não se importando com quantas vezes ele tivesse que tirar para isso. Superman de Injustice, que foi adaptado aí, além da HQ, tem a animação e também tem um jogo. E é um jogão, diga-se de passagem. Um dos melhores jogos que a DC já fez, e a DC fez jogos excelentes a vida toda. Mas o Injustice e o Injustice 2, né? Muito bons mesmo, produzido pela NetherRealm, que é a produtora do Mortal Kombat. E esse Superman, apesar de ser muito parecido com o Lord Superman, ele tem essa diferença que me parece, pelo menos, que é muito mais vingança do que fazer a coisa certa. Diferente do Lord Superman, que é uma coisa, não, isso aí a gente vai fazer assim porque aí vai dar certo. Esse Superman parece, não, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim. É sangue no olho aqui. No jogo, mata o Shazam, que é o Billy Batson, que é um adolescente. Quase uma criança. Quase uma criança. O Billy Batson, inclusive, no Lord da Justiça, ele sai da Liga da Justiça, ele pede para sair por não concordar com o que está acontecendo ali. E ele até fala, é uma cena muito emocionante, que quando ele não era herói, quando ele começou a ser herói, ele perguntava o que o Superman faria. E é muito diferente você ver o Superman, esses outros Supermans, que só fariam coisas ruins. Em seguida temos o Superman Bizarro. É um Superman criado no laboratório que é basicamente comprometido em ser o oposto do Superman normal. Então a lógica dele é fazer sempre o contrário do que o Superman faria. Além disso, ele não é lá muito inteligente, e quando ele tenta fazer o bem, ele acaba fazendo coisas catastróficas. Inclusive, os poderes dele são opostos aos do Superman. Ou seja, ele tem o sopro de chama e a visão congelante. Cara, é uma das versões do Superman que eu mais gosto, porque ele se baseia em não ser uma versão do Clark, ele é uma versão do Superman. Ponto. Então ele não é bom ou ruim, ele só é diferente do Clark. Diferente das outras versões que a gente acabou de citar, né, que são de outras realidades e outras terras, o que muda o Superman, na verdade, é o ao redor do Clark. O que acontece com o Clark Kent muda o Superman de outras terras. E como o Edu falou, o Bizarro não tem um Clark Kent.
Ele só é o oposto do Superman, que é o símbolo da esperança, né? E o bizarro, ele acompanha o Superman em muitos lugares. Muitas HQs alternativas aparece o bizarro. Por exemplo, como que a gente vai falar daqui a pouco, que é Entre a Foice e o Martelo. Temos ainda o Superboy Prime. Ele é um Superman de outra realidade que é extremamente impulsivo e arrogante. Além disso, ele não tem as fraquezas do Superman. De onde ele vem, não existem heróis, são só personagens de HQ. E de repente, num dia, ele se viu nessa realidade tendo poderes. Em Crises Infinitas e Guerra da Tropa do Sinestro, ele atacou o universo de si e isso foi muito problemático. Mas no fim, como a maioria dos Supermans, ele mostrou que tem um pouco de bondade. Uma das piores versões do Superman, na minha opinião. Eu detesto essa versão, porque ela é tão superficial que é... Sabe aquele bad boy da escola, aquele Flash Thompson? Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? Do primeiro, né? Ele é só um brigão que tem os poderes do Superman. Azar. Então é algo muito superficial, muito raso, mas mesmo assim é uma versão maligna. Para um personagem com tanta profundidade, tanta história, você fazer algo tão ruim, tão fraquinho, né? Nem precisava. Nem precisava fazer. Mas existe e tá aqui. E é uma versão maligna, diferente do Superman Prime. O Superman Prime é o Superman que foi para o Sol, e se você quiser um vídeo completo sobre outras versões do Superman, você comenta aqui que a gente faz sobre as boas versões do Superman. Tem versões melhores do que o Clark. Exatamente. Temos também o Filho Vermelho. Na história Entre a Foice e o Martelo, fomos apresentados a um Superman que caiu na União Soviética e é criado por Stalin. Nessa história, a gente vê que ele tem bondade, só que ele está quebrado por uma série de motivos. E ele vai se mostrando como um vilão no decorrer da HQ. Mas a gente também consegue entender que o coração de Superman ainda está lá, só que com uma ideologia diferente. E ele mesmo não consegue ver que os valores dele estão trocados, até certo ponto. E não entende o quão nocivo ele está sendo para a população. No final da HQ ele acaba entendendo, e o final é muito, muito legal. E como eu falei, nessa HQ tem o bizarro. E nessa HQ, o bizarro é tão diferente do Superman, que o Superman é comunista e o bizarro é capitalista. É a última coisa que faltava de ser diferente. Até nisso daí, né? Até nisso daí. E é uma HQ muito interessante, porque apesar de, igual a Eleven falou, ele não ser maligno, né, em sua essência, ele acaba percebendo que ele está fazendo mal para o mundo e coisas do tipo, né? Porque ele teve uma outra criação e, de novo, o que afetou o Clark, né? E isso refletiu no Superman. Inclusive, ele nem é chamado de Clark, ele é chamado de companheiro. É tudo diferente e é uma das versões mais parecidas com o Clark Kent, mas que ainda acaba sendo maligno. E por último, temos o Overman. É um Kal-El de outra realidade que cai na Alemanha nazista. Nessa HQ, os nazistas ganham a guerra graças à ajuda do Overman e da tecnologia kryptoniana. E ainda nessa HQ, o Overman se tornou parte da Liga da Justiça nazista. E tem a Supergirl, que é a Overgirl. A Overgirl é um clone do Overman, certo? E nessa HQ, igual a gente falou no começo do vídeo, o Overman, essa terra que tem o Overman, acabou sendo destruída e sobrou só o Overman. Ele conseguiu destruir tudo que existia e ele não se importa. Eu acho que não tinha como deixar o Superman mais maligno. Caiu na Alemanha nazista. Acabou. Eu acho que não tinha como deixar ele mais maligno. Porque o que a gente vem falando nesse vídeo é o meio onde ele vive É o que molda o Clark, o Kal-El, né? Porque em todos ele é o Kal-El, né? Sim, nasceu em Krypton é Kal-El. É Kal-El, todos ele é o Kal-El. É muito legal essa ideia de brincar desse jeito com o Superman. Eu pessoalmente gosto bastante. E eu gosto também porque ressalta o verdadeiro poder dele, que é ser uma pessoa boa e viver em um mundo de papelão. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né, Eduardo? Se inscreve aqui nesse canal, toda semana tem vídeo, a gente posta um short, segue a gente lá no Instagram também, já estamos passando 43 mil seguidores. Lá no Instagram a gente posta notícia, curiosidade e muitos memes. Então não perca mais o seu tempo, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Falou!